É uma unanimidade, pessoal. O Atlético de 2025, que disputa a Série B, seja o Atlético do primeiro turno, que teve um aproveitamento muito abaixo, ou o Atlético do segundo turno, aí sim, de um aproveitamento de quase 70%, esse Atlético ele precisa ser uma versão melhor em 2026 do que ele foi em 2025. Esse momento de transição, onde você pode contratar jogadores, onde eventualmente você pode revelar jogadores com um pouquinho mais de certeza, principalmente com o retorno do time de aspirantes, esse processo de transição do jogo contra o América até o jogo contra o Inter, o último jogo da Série B até o primeiro jogo da Série A, é pra gente montar uma equipe que nos traga um pouquinho mais de certeza competitiva. É pra montar uma equipe que nos traga um pouquinho mais de segurança para dar um salto de uma competição de um nível, que eu não vou falar nem que é um nível baixo, mas de um nível muito inferior, para aí sim a principal competição da América Latina, né? Eu acho que se você pegar todas as competições da América Latina, talvez o campeonato mexicano, que eu acho que é um campeonato que envolve muito dinheiro, os clubes conseguem ter um poderio financeiro bem legal, mas de maneira geral, hoje não tem competição mais difícil que o Campeonato Brasileiro, nem a própria Copa Libertadores, para mim, hoje é mais difícil do que o Campeonato Brasileiro. Então você tem que estar preparado. Eu não sei se você vai estar pronto, mas eu acho que você tem que estar preparado para competir nos mais diversos contextos, em jogos que você vai precisar defender um pouquinho mais, em jogos que você vai precisar atacar um pouquinho mais. E eu acho que esse vídeo é muito no sentido de o que aconteceu da última rodada da Série B até esse momento, que faltam 15 dias para a primeira rodada da Série A, em que a gente pode falar que o Atlético cresceu, que o Atlético melhorou, que o Atlético desenvolveu. Lembrando, o Atlético já vinha num processo de evolução considerável desde da chegada do técnico da Helma. Para mim, a melhor versão que eu vi do Atlético na temporada passada foi a versão dos 5 jogos finais, o que mostra que o trabalho ele foi aprendendo, o trabalho foi sendo lapidado para que alcançasse um nível competitivo muito interessante no final das contas. Aí, o que a gente pode levar em consideração o que aconteceu nesse tempo de janela, aconteceu nesse momento de aspirantes para a gente ter um pouquinho mais de confiança. E eu acho que no final das contas é isso. O Atlético passa a credibilidade, o Atlético passa a confiança para a gente chegar numa Série A onde a gente vai ser muito exigido, mais preparado. E o primeiro argumento que eu trago, e eu acho que vai ser muito importante, é eu acho que o Atlético ele já sai na frente da maioria das equipes que tem um trabalho de curto prazo na Série A, trabalhos que estão começando agora nessa transição de temporada, como é o caso do Botafogo, como é o caso do Grêmio, trabalhos que começaram na reta final da temporada passada, como é o caso do Fluminense, porque você já tem, querendo ou não, o Odair há muito tempo na frente do Atlético. Só que eu acho que é pela primeira vez que o Odair vai ter uma sequência tão grande de treinamentos. Então, para mim, é um argumento muito forte, levando em consideração quanto que o trabalho do Odair conseguiu desenvolver coletivamente, equipe individualmente, várias peças, como Zapelli, Julimar, Léo Derek, Viveiros, Teran, Arthur Dias, esse tempo de trabalho. A pré-temporada no futebol brasileiro ela é curta, mas ela é menos curta para um trabalho que já vem de uma sequência. Para um trabalho que já vem de meses, para um trabalho que precisou se reinventar e conseguiu se reinventar em muitos momentos da temporada, e para um trabalho que já trouxe uma herança da temporada passada. Não é um trabalho novo, não é um trabalho para começar do zero. E talvez essa seja a importância também do Atlético não ter passado por uma grande reformulação. O Atlético ele dá sequência ao que já vinha sendo desenvolvido. Ou seja, tudo que vier a partir de agora é para agregar, não é para começar um projeto que não tem nenhuma base de sustentação. Então, para mim, o Atlético ele começa 2026 mais preparado, porque eu acho que o técnico da Helman, nesses 15 dias, 20 dias que vai ter para executar sessões de treino com o grupo principal, e óbvio, ainda vai ter o jogo contra o Curitiba, que o Atlético vai com o grupo principal para poder trabalhar, lapidar e melhorar o grupo do Atlético, algo que a gente já sabe que o trabalho do Daí vem proporcionando esse tipo de melhora. Aí, segundo argumento, que óbvio é o mercado. Eu sei que o mercado do Atlético não é um mercado que empolga, mas isso não significa que não é um mercado que ajuda. O mercado do Atlético é um mercado coerente. A gente precisava de um lateral direito reserva. A gente precisava de um lateral direito reserva. A gente trouxe o Gilberto.
A gente precisava de um volante para reserva que desse um pouquinho mais de pegada, desse um pouquinho mais de sustentação ali pro meio campo e ainda conseguindo trazer tanto experiência de Série A quanto uma experiência de uma organização de um time que vai jogar em um jogo de transição. A gente trouxe o Jadson. A gente precisava de um volante com mais qualidade para quebrar linhas e para tentar encontrar os jogadores mais avançados para conseguirem progredir, para conseguirem chegar mais perto do último terço com mais organização e com mais qualidade nessa saída de bola, nessa transição ofensiva. A gente trouxe o Alejandro Garcia. E alinhado a isso, a gente ainda consegue a contratação do Portilla, que é um volante de Copa do Mundo, que vai trazer uma inteligência maior para o setor de meio campo do Atlético, vai trazer mais capacidade de pegada, mais capacidade de interceptar para já conectar o jogo ofensivo do Atlético, com mais capacidade de fazer o jogo de transição do Atlético acontecer de maneira mais natural. Então, o Portilla, pra mim, é top 10 melhores reforços da janela de transferências de todos os clubes da Série A e acho que vai trazer uma inteligência muito maior para o setor de meio campo e uma competitividade alinhada com qualidade técnica que os nossos volantes, sendo bem sincero, não poderiam oferecer. Então, pra mim, é óbvio que se reforçar a partir do nível que a gente conseguiu se reforçar com o Portilla, já é um ponto de desequilíbrio que o Atlético tem que sempre mirar. Não necessariamente a gente vai encontrar vários Portillas por aí. Mas, por exemplo, é uma nota de corte que eu acho ideal para o Atlético mirar no mercado. Gilberto, Alejandro e Jadson são abaixo do Portilla. São abaixo do Portilla. Então, por isso que eu hoje enxergo como jogador de composição de elenco. O Portilla eu já enxergo como um jogador titular absoluto. E nessa busca por um zagueiro e por um volante, eu acho que a nota de corte do Portilla ela seria muito interessante para que a gente pudesse ter realmente jogadores que cheguem para titularidade. E aí, a gente fala de outro fator, que é um reforço que eu tenho certeza que vai se provar como um reforço ao longo da temporada, que internamente no Atlético já lidam como um reforço, que é a situação do Bruninho. O Bruninho era um jovem que a gente não contava na temporada passada. E internamente já existe quase que a unanimidade que o Bruninho ele vai fazer parte do grupo principal ao longo da temporada. E aí a gente pensa a quantidade de coisa que o Bruninho pode acabar nos oferecendo. O Bruninho pode nos oferecer criatividade para criar chance, poder de fogo para finalizar, um contra um muito interessante, velocidade no jogo de transição, capacidade de diálogo em um jogo mais posicional, adaptação num jogo que precisa ser mais vertical, associação no jogo que precisa ser mais horizontal, mais trabalhado, mais inteligente. Um Bruninho muito capaz de atuar em zonas diferentes, então tem essa versatilidade. É o que eu falo. Se o Bruninho fosse o destaque do campeonato belga, ou se o Bruninho fosse o destaque do campeonato chileno, estaria todo muito empolgado. O Bruninho é um reforço, sim, para a sequência da temporada que a gente vai ter por aí. Então, olha o que a gente já falou. O tempo todo aí, conseguir desenvolver ainda mais esse trabalho, elaborar ainda mais esse trabalho. E chegada de coadjuvantes para o elenco do Atlético. A vinda do Portilla é um volante de elite. A melhora do Bruninho ao ponto de ser já cogitado no grupo principal. Então, assim, a gente esperava mais? Talvez. Mas também não é um Atlético que regrediu ou um Atlético que não ganhou nada nessa transição de temporada. Eu acho que o Atlético já tinha uma estrutura sólida, já tinha uma ideia de jogo sólida, já tinha uma versão sólida ali do que realmente era o Atlético Paranaense e tudo que chegasse para agregar potencializaria. E o grande ponto é a Portilla do Bruninho e companhia potencializaram um time que já tinha bastante coisa para oferecer. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.